Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber Ana Luísa Ferreira Coelho, conhecido como Zana Ferreira. Tudo bem, Zana? Tudo maravilhoso. Muito obrigado por mais um convite, Toninho. Já estive aqui em outras ocasiões, mas é sempre um prazer retornar. Zana, você é formada em jornalismo, né? Isso, pela UFV. Trabalhou como professora da Univale. Sim. Produtora cultural. Também, graças a Deus. E o mais importante, filha de um grande amigo meu, que é o Tarcísio Alves, e da Angelina Ferreira. E aí, do meu pai, principalmente, né, puxei esse amor aí pela escrita, pelas letras. Escuta aí. Você puxou do seu pai essa vontade de escrever, esse talento? Esse talento veio dele. Da minha mãe, outras qualidades. Minha mãe, principalmente, a garra. Minha mãe era uma mulher muito corajosa. Quando eu penso, assim, cada coisa que ela já fez nessa vida, era, assim, muito determinada, muito corajosa, muito esperançosa, com muita fé. Aquela pessoa que coloca o pé antes de ter o degrau, antes de ter a escada. Isso, graças a Deus, puxei dela. A sua bisavó, Rosana, Angelina, era irmã do meu avô. E o professor João Ferreira, que é o seu bisavô, era um professor muito erudito, entendeu? Muito conhecido em Guanhães, Virginópolis, pelo nível educacional dele, entendeu? Então você deve ter puxado essa já está aí na veia. Zana, você, antes de falarmos aqui, você também dá assistência jornalística, né, a uma instituição muito importante, que é o CIAST, né? Exatamente, eu sou coordenadora de comunicação no Centro de Informação e Assessoria Técnica, cuja sigla é CIAT. E a gente trabalha com projetos... CIAT, né? CIAT, com T mudo. A gente trabalha com projetos para desenvolvimento do território, né? A gente busca oferecer projetos que vão gerar capacitação, que vão desenvolver a autonomia das pessoas, principalmente no sentido da renda, mas sempre buscando também um alinhamento sustentável com a natureza e com a questão econômica, porque sem esses três pilares, nada sustenta. Isso é a base do nosso trabalho. Que basicamente vocês estão hoje desenvolvendo? Um dos carros-chefes nosso é a restauração florestal. A gente já implantou restauração de 4.000 hectares de mata nativa, Mata Atlântica, né? É um trabalho que a gente tem feito, restauração de nascentes também, mais de 1.000 nascentes vêm sendo preservadas. E a gente tem apostado bastante nos últimos tempos nos sistemas agroflorestais, que são modos de cultivar, né, em consórcio, mais de uma cultura no mesmo espaço, porque elas vão produzindo em épocas diferentes e de modo que o produtor... Nunca falta a receita, né? De modo que o produtor nunca fica sem receita. Quando uma cultura está naquela entre-safra, ele está colhendo a outra e assim sucessivamente. E vai organizando os arranjos de sistemas agroflorestais de acordo com o perfil do agricultor, e com a que vocês estão propriedade. apostando? Que tipo de... A gente trouxe, né, uma parceria com o Padre Honório, que ele criou o projeto Frutificar há quase 20 anos, lá no Espírito Santo, revitalizou, né, levou assistência técnica para os produtores rurais, para que eles pudessem produzir frutas na região. Uva, café, goiaba, e a gente está trazendo essa parceria para a nossa região, junto com o Padre Honório, né? Ele está trazendo os especialistas dele, e o CIAT vai estar fazendo esse processo de mobilização de agricultores rurais da região que tem interesse em desenvolver a fruticultura. E sempre o CIAT aposta no modelo de sistemas agroflorestais, porque as duas coisas podem conviver. Não é porque você vai plantar goiaba que você precisa plantar só a goiaba. Você pode produzir um arranjo ali junto com algumas outras
algumas outras culturas, e aí alguma renda você vai ter agora, outra, né, daqui a um tempo, às vezes você vai desenvolver, a gente comentou da produção de madeira. Para uma madeira ficar pronta e poder ser vendida, às vezes é 20 anos. Imagina se você não tiver nenhuma renda nesses 20 anos. Então, você planta a sua madeira no meio da produção de goiaba, no meio da produção de café. Ô, Zana, como é que vocês fazem, como é que vocês abordam esse problema de uma região igual Valadares, que a cultura é voltada para agropecuária, as pessoas não têm nenhuma cultura nessa área de agricultura, ou pouca, né? A gente está trazendo principalmente, Toninho, na questão da assistência técnica, na questão de levar o conhecimento, porque uma coisa é você saber que pode produzir. Mas no dia a dia, nada é tão simples quanto nos livros, né? O dia a dia ele é dinâmico, vão surgindo questões que você tem que ter algum especialista que já conhece aquilo para orientar. Olha, nessa situação a gente vai atuar de determinada forma, que vai corrigir o solo ou vai controlar as pragas, justamente, né? Os sistemas agroflorestais, justamente por eles terem diversidade de espécies, eles demandam muito menos o uso de agrotóxicos, de defensivos agrícolas. Então, assim, uma parte é a questão de trazer o conhecimento e a outra é sempre da conversa, buscando, né, implantar essa cultura, porque é realmente uma transformação de mentalidade. Não quer dizer que a gente é contra a pecuária, mas é um fato que o solo da região ficou empobrecido por causa dessa pecuária ao longo de tanto tempo. Então, a gente tem que pensar alternativas. Eu vi, isso há muito tempo atrás, entendeu, Zana? Duas estratégias interessantes, entendeu? Uma chamada efeito demonstração, que é interessante pegar um agricultor e fazer Exatamente. que ele possa servir de exemplo, né? As pessoas não querem começar ser o primeiro. E aí a gente tem uma unidade demonstrativa que fica na região de Baguari, a gente tem uma fazendinha modelo, que é onde nós aplicamos todas as metodologias que nós levamos para o produtor rural. Porque quando as pessoas vêm buscar conhecimento, a gente já mostra que a gente já testou. Isso é muito importante. A gente tem criação de avicultura para corte, avicultura para postura, temos criação de tilápias em tanque, temos horta agroecológica, as unidades de sistemas agroflorestais. Temos, inclusive, Toninho, lá uma unidade de larvas BSF, que é para implantar a economia circular. Quando a gente faz o abate de galinha, o que sobra, né, ali, orgânico, quem faz a decomposição disso são as larvas. Economia circular, buscando... Aproveitando ao máximo. E aí as larvas decompõem isso, geram um humus muito rico, que depois esse humus é utilizado na horta. E aí o sistema ele vai se autogerindo ali. Isso é muito importante e muito sucesso aí nesse trabalho que... Tá convidado, se um dia quiser conhecer lá o nosso Cetrex. Valadares é muito carente de produtos agrícolas. Então é muito importante. Mas aqui, Zana, a gente vem conversar sobre literatura. Que eu adoro. Você, além de jornalista, produtora cultural, você também é escritora, né? Sim, já tenho 2 obras publicadas, né? Fora a participação em antologias e em outros artigos para jornais, revistas da região. Mas já tenho uma obra que é de não ficção, que é sobre o antigo carnaval de Governador Valadares. Que chama Lantejoulas ao Vento. Uhum. E tem uma obra de ficção que eu escrevi com 2 amigas, em parceria com 2 amigas, que é Solteiras aos 30. Vamos voltar aqui ao Lantejoulas ao Vento, porque eu sou da época do carnaval. Aproveitou demais, eu imagino. Eu vivi o carnaval, entendeu? E eu tenho toda uma tese, vamos dizer assim, por que o carnaval acabou, entendeu? Por que o carnaval em Valadares acabou? Bom, é uma série de fatores, né? Quando você tem um movimento cultural tão forte, igual era o carnaval valadarense entre os anos de 50 até o fim da década de 80, dificilmente um único fator explica. Mas
uma das conclusões que eu cheguei, porque isso foi meu objeto. Primeiro tese, foi o objeto do meu TCC na graduação, meu trabalho de conclusão de curso, e depois foi a minha dissertação de mestrado. E no mestrado eu cheguei numa questão cultural, que a gente estava falando até trazendo aqui do desenvolvimento da cidade, que na questão cultural houve uma transformação. Na hora que esse modelo do Carnaval de Valadares se cristalizou, na década de 50, ele era um carnaval muito luxuoso, muito pomposo. E à medida que a cidade foi perdendo poderio econômico, né, que foi perdendo na década de 60, de 70, 80, as pessoas que antes bancavam, as instituições que bancavam de forma particular, que eram os clubes Minas e Ilusão, elas se retiraram desse papel de financiadoras. E o município não conseguia suprir bancar, né? A altura do desejo que havia sido instalado. Então, existia um modelo cristalizado do que eles queriam que fosse o carnaval da cidade. E esse modelo sempre vencia em comparação ao que acontecia na realidade. Porque a memória dos carnavais da década de 50, início da década de 60, era uma memória muito forte, muito potente, e o que a cidade estava tendo condições de realizar, não estava aqui. Perdia na comparação. E as pessoas não abraçaram as transformações daquele carnaval, então, ao longo do tempo, foi deixando de ser prioridade financeira do município, as pessoas que promoviam o carnaval, né, os diretores de escolas de samba, de blocos, eles também foram cansando do desgaste de todo ano pedir por recurso, nunca conseguir. Foi um processo extenso. Quem tiver curiosidade pode ler meu livro, que está disponível. O livro eu li, é muito bom. Disponível na Biblioteca Municipal, no Museu da Cidade, mas entre outros locais. Mas também tem um complemento, entendeu? Pode falar. Que é o seguinte. Nessa época que você está se referindo, não existia muito transporte na região. Também. Sim. Então, existia muita dificuldade de você ir nas praias, na verdade, porque existia só a Estrada de Ferro Vitória Minas, a Maria Fumaça, entendeu? Que você saía todo cheio de carvão, entendeu? Era um troço terrível. Era muito difícil. E hoje, com essa facilidade de transporte, essas coisas todas, e ninguém quer ficar na cidade, né? As pessoas aproveitam para viajar. Sim, de fato. É porque na época. É um fator. É porque na época, escutei, Zana, só as famílias de condições melhores é que iam para a praia. Iam para a praia. Então, hoje, com a facilidade de transporte, de ônibus, de turismo. E quem não gosta de uma praia, vai, né? Todo mundo para Guriri, de ônibus ou vai desse trem cheio de mineiro. Isso também foi um fator importante. Mas a gente vê, por exemplo, se a gente fizer um paralelo agora com esse carnaval de Belo Horizonte, que tem uns 10 anos, né, que aí vem se consolidando. O povo de BH também ia para a praia. À medida que a cidade foi desenvolvendo, o público foi aderindo, e aí o município começou a investir mais nessa política pública cultural, hoje muita gente deixa de... Claro, sempre vai ter gente para ir para a praia, mas também tem muita gente que vai para BH, que vai para São Paulo. Foi fazendo uma tradição, né? Então, no carnaval existe espaço para tudo, mas depende de política pública que esteja bem alinhada com a população. Zana, esse é Lantejoulas ao Vento, né? Exatamente. O outro que é Solteira aos 30 anos. Isso. A gente fez coletâneas de contos. São 3 autoras, cada uma criou uma personagem. E fomos contando, inclusive, situações que a gente viveu, mas não só, né? Causos nossos, das nossas amigas, que a gente colocava ali aquelas personagens para viver. Porque ainda existe alguma certa pressão quando você tem 30 anos e ainda não casou. Hoje, muito menos do que no passado, mas ainda existe. Tem não sei se você conhece, um livro do Balzac, as Balzaquianas. A Mulher de 30 anos, é um conto, sim. Aí ficou a expressão, né, Balzaquianas.
Mas realmente é o seguinte, a mulher, isso na minha época, né? Quando chegava já aos 30, era uma pressão enorme para casamento, essas coisas. Hoje, a mulher de 30 é uma beleza de moça, né? Graças a Deus. Diminuiu a pressão, mas ainda existe também. Existe pressão? Existe sim. Interna e externa, as duas coisas. Tanto das pessoas perguntarem, quanto às vezes a gente... Porque assim, biologicamente falando também, quem tem desejo de ser mãe, chega uma hora que você já começa a pensar assim, o relógio tá passando, tá chegando, contra né? meu favor, já não tá a favor mais. Então, assim, quando você tá solteira, principalmente para quem deseja ser mãe, aí vira uma pressão interna muito grande. É isso aí. Sandra, o que é ser escritora? Acho que esse é meio doido, Toninho. É? Essa é meio doido, você fica criando coisas na sua mente, você tá fazendo algo normal, por exemplo, trabalhando, você tá no seu serviço e de repente alguém dá uma fala, aí você pensa assim, achei isso legal, aí você vai lá e anota. Só como referência, porque talvez em algum momento você vai criar uma crônica sobre isso, você vai criar um diálogo num conto, você vai transformar isso em alguma coisa. Você sempre está fazendo anotaçõezinhas. E aí, de repente, do nada, te vem um estalo e você pensa assim, não, tem que parar para escrever isso agora. Mas você continua escrevendo? Não. Tanto? Não tanto quanto eu já produzi em outras épocas, mas nessa questão de ir anotando os insights, isso você nunca para. E qual que é o gênero que você gosta disso? Eu gosto muito de contos e de crônicas. Eu gosto muito do conto, né? Existe uma metáfora que se fala nos meios literários que no romance compara com uma luta. O romance você vence por pontos. E o conto você vence ali no nocaute. Você tem que rapidamente capturar a pessoa, desenvolver uma história ali em poucas páginas e tem que ter um final arrebatador, que a pessoa termina ali e ela fica impactada com aquilo. E eu gosto muito. E dialoga muito. Teve uma época que os contos estavam embaixo, os grandes romances que eram a maior produção literária. Mas, no estilo de vida acelerado que a gente tem vivido, os contos têm retornado bastante às coletâneas. Com a internet, né? E hoje com tudo muito rápido, tudo muito curto, Então, texto curto, né? Por exemplo, se você compra uma coletânea, você pode ler um conto por dia, você lê 2, 3 contos. A minha rotina de leitura é sempre no fim do dia, porque eu só quero ler na hora que eu não tiver que fazer absolutamente mais nada, não ser interrompida por ninguém, não ter que ter nenhuma obrigação me martelando na mente. Eu quero a minha mente limpa na hora que eu vou ler. Então, eu sempre leio no fim do dia, quando já terminaram todas as minhas obrigações. E, às vezes, você começa a ler e o cansaço do dia pesa, isso é natural. Então, às vezes, um livro de contos, você lê 1, 2, foi o suficiente para sua mente acalmar e você dorme bem. É uma você maravilha. vê o seguinte, esses livros, né, mais clássicos, com 500 páginas, 600 páginas, é até difícil de você segurar, né? Segurar. Manusear. Mas ainda tem. Minha sobrinha estava lendo aí um livro que nem sei se é tão apropriado, mas esses adolescentes também lê cada coisa, né? Tava lendo um livro, a personagem é adolescente também, o livro tinha 600 páginas, eu falei, Marina, você dá conta? Ela, não, tia, tá ótimo. Aí eu adorei, porque na infância... A tendência... Eu conversava com o Walter Andrade, né, que é seu companheiro da academia, ele falando isso, que a tendência dos livros é serem menores, né? Número de páginas menores. Atualmente, sim. Mas aí, adolescente... O tipo de consumo de adolescente, às vezes, é diferente, porque eles ficam muito imersos naquilo, né? Quando eles estão lendo alguma coisa. E, assim, é um fenômeno muito interessante, porque todo mundo fala que o Brasil lê pouco, proporcionalmente isso é verdade em relação a outros países, e vem caindo, infelizmente. Mas as pessoas que têm o costume de ler, aí essas sim leem bastante. As pessoas que já têm o hábito. E aí... eu vejo pela minha sobrinha, na hora que ela pega um livro, ela fica
Enquanto ela não terminar, enquanto ela não souber o que tem a história, ela fica totalmente presa ali. Por que está se lendo pouco? Entre outras coisas, existe, obviamente, falta de incentivo em termos de política pública. Acho que isso é um ponto que todos os governos, né, federal, estadual, municipal, precisam dar mais atenção. Mas existe também a questão de que o lazer ele está pulverizado. Se a gente tivesse vivido no século XIX, o grande lazer... opção, né? O grande lazer no século XIX para as pessoas letradas era um livro, era um teatro. Hoje, você tem o YouTube, você tem seu celular, aí você vai... Adolescente gosta de jogar bola. Academia. Então, assim, o lazer, as horas do dia não são suficientes para tudo que a gente gostaria de fazer. Só que eu acho que falta de verdade incentivos de política pública, porque a leitura não é só lazer. E eu defendo totalmente você fala como incentivo fiscal. Que tipo de incentivo? O que você citou, por exemplo, é um. Os livros, atualmente, eles não são tributados, os livros, mas o papel, por exemplo, é. Então, assim, existem questões que podem ser melhor trabalhadas. Tá tendo essa... Mas o livro não é caro, é? Depende, né? Depende. A questão é que as pessoas acostumaram a consumir alguns produtos culturais, entre aspas, de graça ou de forma mais barata. Com uma assinatura de um streaming qualquer, de filme, é tipo o preço de um livro, ou menos do que o preço de um livro. Então, aí, na balança, fica proporcionalmente parecendo caro. Só que não é caro, muito, muito pelo contrário. Eu acompanho as discussões do mercado livreiro, de quem está envolvido em editoras, e eles demonstram claramente como o preço do livro ainda segura muita coisa. Então, o que tinha que fazer, por exemplo, na França, existem políticas públicas de bolsas de concessão de dinheiro adolescente para ser gasto com livro. Para ser gasto com cultura, que pode ser teatro, pode ser livro, mas não vai ser streaming, não vai ser YouTube. É diferenciado, né? É para formar repertório cultural, de pertencimento da sociedade, para desenvolver aquela pessoa enquanto cidadã. Não é só uma coisa que está ali servindo não apenas como entretenimento, que o entretenimento ele é importante, ele tem seu valor, não é negar isso. Mas você também tem que dar uma formação humanística, cidadã, para aquele ser humano que está crescendo. É uma bolsa para a pessoa comprar livro. Pensa se todo adolescente tivesse R$50 por mês para comprar um livro. Claro, ia ter gente comprando livro de adolescente normal, mas por que não alguém às vezes ia comprar um clássico? E assim, tem gente que vai ter birra contra determinados tipos de literatura. Eu não tenho birra com nada. Eu acho que o importante é ler, principalmente porque não existe você tentar forçar uma pessoa a gostar de um estilo. Você pode apresentar. Olha, isso daqui era importante por esse motivo. Essa pessoa influenciou nisso, nisso e nisso. Né? Igual, por exemplo, na Academia Valadarense de Letras, meu patrono é o Monteiro Lobato. Ele tem grande influência no cenário da literatura brasileira. Você pode apresentar, mas daí a falar com a pessoa, você tem que gostar disso porque ele foi muito importante, aí é um salto gigantesco. Não dá para você forçar. Xana, antes de a gente falar sobre o Monteiro Lobato, fala para nós sobre a experiência das geladeiras. Foi bacana, mas também foi um pouquinho triste. Eu passei num edital, que era da antiga Fundação Renova, o edital Doce, e eu instalei 4 geladeiras com os recursos dele. A quinta eu fiz com recursos próprios. Geladeiras contendo livros foram colocados em 4 praças da cidade, 5 no bairro de Lourdes, onde eu moro, eu coloquei por conta própria. E aí, com esse recurso, né, do edital, eu adquiri as geladeiras, eu paguei um grafiteiro, ou seja, a cultura gera uma cadeia econômica também, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Eu comprei geladeiras em desuso, né, que já não eram mais utilizadas, só a carcaça praticamente. Paguei um grafiteiro que fez um trabalho lindo nelas, todas com motivos temáticos, assim, voltados para a questão do livro, ficaram maravilhosas. Adquiri livros, principalmente, dei prioridade para os escritores da cidade. Depois que eu já tinha comprado os escritores da cidade, aí que eu fui na leitura e comprei
outras obras. E aí eu formei uma mini biblioteca em cada uma dessas geladeiras e o propósito era ser comunitário mesmo. Ninguém controlava no sentido de quem pegou, quem devolveu. A proposta, isso já existe em vários lugares, é que você pode pegar o livro, depois você lê, você devolve ali, outra pessoa vai colocar. A gente colocava livros que tinha em casa. A que durou mais tempo ficou por volta de 6 meses ali na Praça da Catedral. E aquela dali, como ficava de frente ao Colégio Imaculado e era perto do meu serviço, aquela dali eu conseguia acompanhar, eu sempre passava, eu abria, eu via que as pessoas estavam utilizando, estavam pegando, tipo assim, numa semana tinha um livro, na outra tinha outro, você via que estava... Mas a pessoa devolvia? Conseguia devolver? Às vezes não devolvia o mesmo livro, mas deixava um outro que tinha em casa e deixava ali. Virava e mexia quando às vezes eu tava indo pro serviço, eu via alguém sentada do lado da geladeira, lendo um livro assim, tava lendo só enquanto tava ali passando o tempo, sentado na praça, depois deixava ali, saía. Foi uma experiência legal. Mas assim, a gente fica muito à mercê porque pode 100 pessoas gostar do projeto, basta ter um pra às vezes querer avacalhar, né? Atrapalha tudo. Então, aí as geladeiras não duraram tanto tempo, mas eu acho que foi uma sementinha plantada. Isso é importante. Eu gosto de pensar dessa forma. Nós estamos aqui conversando, né, com a jornalista Zana Ferreira, que é membro, né, da Academia de Letras de Valadares, cujo patrono é Monteiro Lobato. Sim. E o objetivo do podcast é falar sobre Monteiro Lobato, sobre sua obra, sua vida, né? Então, Zana, vamos falar sobre Monteiro Lobato. Né? Bora. Você quer que eu já comece ou você Começa quer puxar a falar um para fio? nós aí. O Monteiro Lobato aí vai ser sempre muito lembrado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que ele tinha um nicho para literatura infantil, né? Começou com o livro Reinações de Narizinho, que ia apresentando esses personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que estão muito presentes no imaginário de todo mundo, até por causa, né, das obras televisivas. Teve uma versão do Sítio nos anos 80, se não me engano, a Globo fez outra no início dos anos 2000, mas fez justamente porque já eram personagens que estavam ali emaranhados no imaginário de gerações e gerações. Só que ele também discutiu outras questões, né? Quando você vê, por exemplo, Cidades Mortas, ele vai discutindo o papel da economia numa determinada região, quando aquela economia do petróleo. Quando ela se esgota, o que acontece com o cenário dos homens que vão embora e às vezes ficam as mulheres. Ele discute lá em Urupês a figura do Jeca Tatu, que é uma figura, inclusive, muito estereotipada também, mas aí tinha um propósito ali naquela figura, né? O Jeca Tatu como aquela pessoa sem instrução e que fica ali muito acomodado em determinadas situações. Então, ele produziu obras que tiveram um impacto muito grande. O Jeca Tatu, não sei se você sabe, ele foi muito conhecido através do almanaque biotônico. Não. Sabia, não? Essa história eu não conheço. Escutei. É porque eu mexi com farmácia, né? Então, é o seguinte, anualmente o Biotônico com Fontoura, ele distribuía um almanaque falando sobre horóscopos, sobre questão do tempo, essas coisas todas. Mas a personagem era o Zeca Tatu, que tomava o biotônico e que ficava forte. E ficava forte. Tiveram uma boa sacada. Você tem ideia, escutei, em 1982, que era o auge do almanaque, nesse ano eles produziram 100 milhões de cópias do almanaque. Nossa, esses números hoje em dia são quase impensáveis. É porque é o seguinte, a gente recebia aquilo, né, nós tínhamos, né, uma farmácia grande, e distribuía à vontade, entendeu? Porque todo mundo era muito conhecido, todo mundo, né? Então, todo mundo conhecia o Zeca Tatu por... Eu, como escritora, fico imaginando sua obra ser citada, mencionada em 100 milhões de exemplares no país inteiro. Que loucura! Impressionante. É impressionante. E quem também divulgou muito o Zeca Tatu foi o Mazzaropi, né? Sim, eu achei que você ia falar dele na hora que você começou a falar que quem ajudou a difundir, eu achei que você ia falar do Mazzaropi, que aí eu sei dos filmes dele. Não assisti, mas sei. Mas, Zana, eu
estou lendo um livro, né, não sei se você já leu, Presidente Negro. É um livro dele que ele Fala tentou pra nós. lançar. Você já leu esse livro? Não li, mas conheço o contexto que o Do livro livro. está escrito. Ele faz uma história que se passa, não sei se num país fictício, não tenho certeza, mas que Parece que é na Inglaterra, entendeu? elege um presidente negro. E ele Aham. tentou publicar esse livro nos Estados Unidos, porque é um mercado editorial mais forte e tal. Só que o livro, e assim, é preciso ser dito, o Monteiro Lobato, ele acreditava em ideias eugenistas, né? Ele acreditava que existiam raças superiores e raças inferiores. E esse livro foi considerado racista demais para ser publicado nos Estados Unidos, que já era, olha só, os Estados Unidos tinham segregação racial há menos de 100 anos atrás, e esse livro foi considerado racista demais para ser publicado lá. Então, assim, é um livro que eu não li, sei que está cercado, para usar a palavra mais sutil, mais eufemística, e está cercado de polêmicas, mas eu acho que faz sentido a gente conhecer as obras, até para a gente poder debater. Acho que faz sentido. Eu estou lendo o livro, Presidente Negro, mas eu estou impressionado. No início do livro, fala-se sobre... Ele fica conhecendo um cientista, um homem malucado, entendeu? Muito rico. E esse cara, esse senhor, Mr. Branson, se não me engano, esse cara já estava desenvolvendo, isso em 1920, né? Ele estava desenvolvendo um sistema que hoje seguramente seria a internet. Isso é incrível, né? Incrível, cara. Pensar em que pessoas, um século atrás, já estavam... Escuta, e a máquina do tempo. Essa eu acho que a gente ainda vai demorar mais para chegar lá. Eu acredito piamente, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas, né? É porque é o seguinte, apesar de não ser engenheiro, entendeu? Eu trabalho muito com essa área de tecnologia, entendeu? Então, eu vejo assim que tem pessoas que, de fato, têm uma mente, têm um QI super elevado, entendeu? Para essa área de tecnologia, A gente tem que dar espaço, e enxerga incentivo aquilo que a gente não enxerga. para pesquisa, para ciência, para tecnologia, para inovação. Porque às vezes, você sabe que, né, na ciência, muitas vezes a pessoa mira num lugar e acerta no outro. O micro-ondas, ele foi descoberto, a tecnologia do micro-ondas, eu não lembro o que o pesquisador estava buscando. Mas aí ele, durante as experiências, ele percebeu que o chocolate no bolso dele derreteu. Não era o que ele estava procurando, mas aí ele percebeu assim, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí surgiu a tecnologia do micro-ondas. Então, assim, investir em ciência, em tecnologia e inovação nunca é perdido. Porque por mais que, às vezes, no que está sendo buscado, talvez aquilo não vai ser encontrado no momento, mas outras tecnologias, outros conhecimentos vão sendo gerados. Outra coisa interessante, Zana, é que ele era bem nacionalista, entendeu? Sim. E nessa época de 1920, né, no início do século XX, né, existia assim tinha muita exploração de petróleo. Ele já fazia campanha pelo petróleo, né, para segurar o petróleo é nosso, muito tempo antes disso vir se tornar realidade. Aí, na época, ele era considerado um pouco, assim, às vezes, por uns visionário, por outros um exagerado, um emocionado, né, nas palavras atuais. Mas você vê que ele tinha consciência de determinadas coisas. Mas isso aqui ele conseguia é enxergar longe. Pessoa visionária, né? Inteligente. Muito. Inteligente. Porque ele chegou pelo que eu sei, ele chegou a montar uma empresa, Companhia Nacional de Petróleo, e saiu perfurando poço. E eu gosto muito do lado empreendedor do Monteiro Lobato, não tanto pela parte do petróleo, mas porque só para explicar, né? Quando a gente ingressa na Academia de Letras, o patrono muitas vezes é escolhido por sorteio.
Eu gostei muito do meu patrono, assim, mas às vezes você só conhece superficialmente. Então você começa a pesquisar, pede no dia da posse, a gente faz um breve discurso. E aí eu descobri que ele tinha uma veia empreendedora muito grande. Ele fundou uma editora de livros. Editora de livro. E aí ele percebeu que existiam muitos poucos pontos de venda de livros. E aí ele precisava de mercado consumidor para o produto dele. Ele começou a escrever cartas para donos de farmácia, donos de mercearias, lojinhas, loja de roupa, para poder colocar os livros da editora dele em novos pontos de venda. E ele conseguiu abrir muitos pontos de venda. E ele tinha uma produção própria de livros infantis, mas aí também foi atrás de novos autores, foi buscando. Então, assim, ele tinha uma mente muito aberta. E esse é um lado dele que eu gosto demais. Ele não pensava só no dele, ele pensava no cenário macro ali daquela situação da literatura no país. Igual você falou, ele era nacionalista. Ele queria que todo mundo lesse, mas não que lesse só os livros dele. Ele precisava que todo mundo tivesse o hábito de ler para que lesse também os livros dele. Isso é muito legal. Usando o Salmo, é o rapaz que controla o tempo. Falou que já esgotou. Eu quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço sempre o convite. Que você tenha muito sucesso nos seus projetos literários. Tenha também muito sucesso nesse projeto do CIAT, né? Amém. Que é um projeto de maior importância para o desenvolvimento econômico da nossa região. Nós precisamos de opções de desenvolvimento. Uhum. E pelo que você falou aí de frutas, de café, essas coisas todas, de reflorestamento, né? Sim. Reflorestamento é um grande negócio, né? Então, você leva para a sua turma lá do CIAT, o Antônio, né? Toninho. Isso, Toninho. Meus parabéns. Seu xará. E te agradecer aí pela sua presença. Eu agradeço demais o convite. Dá um abraço no Monteiro Lobato. Um dia, mas eu espero que demore até lá. Mas eu agradeço demais e é sempre um prazer fazer parte aqui desse momento com você. Muito obrigado, Zana. Muito obrigado aos nossos assinantes pela atenção e até o próximo podcast.